Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, especialmente aquelas pessoas que estão vivendo na região, como diz a Bíblia, aquele povo que está sentado em trevas, que quando Jesus chegou, ele viu grande luz. O povo viu grande luz, que era Jesus. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, as pessoas que estão assentadas no sofrimento, na dor, no desespero, na vontade de morrer, que a luz venha raiar em suas vidas. Sobretudo que o entendimento de cada um seja iluminado pelo Espírito Santo, para que possa, então, entender a vontade de Deus para a sua vida. Se é que tem interesse em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Nós temos falado sobre o reino de Deus. E nós sabemos que o que acontece no reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é exatamente lá no céu. O reino de Deus é onde Deus reina, é onde a vontade de Deus está sendo feita. Então, se uma pessoa realiza a vontade de Deus, procura fazer a vontade de Deus, então ali Deus reina. Muito forte isso, né? Ali Deus está reinando, porque é a vontade dele que está sendo feita. Mas, por outro lado, se a pessoa é religiosa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa bondosa, mas não faz a vontade de Deus, então Deus não está ali. Deus não está ali, porque o reino é de Deus, não é nosso, não é de ninguém, senão somente dele. Então, no reino de Deus, a vontade dele é feita, é realizada. Não é a vontade de quem está no reino de Deus, mas a vontade de Deus na vida de quem está ali no reino de Deus. E é interessante, é bacana isso, muito forte, porque quando se faz a vontade de Deus, a pessoa tem certeza absoluta que está agradando a Deus. Ela tem certeza absoluta de que Deus é com ela. Por quê? Porque ela está realizando a vontade de Deus, que não é uma coisa assim comum neste mundo, no mundo em que vivemos. No mundo em que vivemos, a vontade ou as vontades são sempre feitas de acordo com a vontade do mundo ou das pessoas que estão vivendo neste mundo e buscando realizar os seus próprios sonhos. Então, essas pessoas, elas estão perdidas em suas próprias vontades. Por quê? Porque não querem ou rejeitam fazer a vontade de Deus. E por que não querem fazer a vontade de Deus? Porque a vontade delas é prioridade máxima. Então, todo mundo quer ser servido. Ninguém quer servir. Neste mundo é assim. No reino do mundo, todo mundo
quer se servir ou ser servido. Não quer servir. Então é por isso que muitas pessoas, infelizmente, buscam com força, com vigor, colocam toda a sua força para realizarem os seus próprios sonhos, que é ser cabeça. E ser cabeça é querer ser servido ou servir-se a si mesmo. Mas no reino de Deus, só tem um cabeça, é o próprio Deus. Então, quando a pessoa se submete a Deus, ao Espírito de Deus, à vontade de Deus, então Deus mesmo, na pessoa do Espírito Santo, a guia, ensina, orienta, mostra, aponta, revela qual é a vontade de Deus para aquela pessoa. E isso é tremendamente glorioso, porque quem serve a Deus neste mundo, com certeza, quem faz a vontade de Deus, quem serve a Deus é quem faz a vontade de Deus neste mundo, com certeza, quando passa deste mundo para o além, quando morre o corpo, então a alma dessa criatura vai diretamente para Deus. Por quê? Porque o serviu, fez a sua vontade aqui na terra. E isso é muito precioso, minha amiga, meu amigo. Porque a vontade de Deus, quer a pessoa aceite ou não, mas ela vai ser feita de uma forma ou de outra e por toda a eternidade. Porque quem serve não a Deus, mas a si mesmo, na eternidade, vai estar longe, infinitamente longe de Deus. Por quê? Porque não quis servi-lo, não quis se submeter a Ele aqui neste mundo. Então, quando morre, a própria pessoa escolheu servir a si mesmo no além. Bom, eu queria que você entendesse a química do reino de Deus, que a gente tem tentado ensinar, tentado passar, transferir, para que as pessoas possam viver uma vida tal e qual Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida, e eterna, abundante e eterna. Eu não vim para apenas curar os enfermos, as feridas dos feridos. Não, eu vim para reinar nos corações daqueles que querem se submeter a mim. Então, quando uma pessoa se submete ao reino de Deus, quer dizer, se submete à vontade de Deus, então, na eternidade, ela vai continuar sendo serva por toda a eternidade. Lembra que Jesus falou? Ele falou assim, olha, quando orardes, né, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e diga, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu reino, para que então seja feita a tua vontade.
Quer dizer, venha o teu reino aqui na terra. Venha o teu reino. É claro que o reino de Deus não vai se estabelecer em toda a terra, não enquanto nós tivermos esse mundo cão que temos vivido, esse mundo que é revoltado contra tudo que é ordem, disciplina, justiça, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Esse mundo odeia. Então, Jesus não vai reinar neste mundo podre, mas ele reina pessoalmente na vida de pessoas, de cada pessoa que se submete a ele. E eu estava meditando por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. Uma das razões, eu creio que seja a principal razão, é que as pessoas que querem receber o batismo com o Espírito Santo, elas querem ter, normalmente, elas querem ter o poder para realizarem os seus sonhos, as suas vontades. E Deus, que conhece as nossas entranhas e os nossos corações, ele não dá o Espírito Santo para que a pessoa venha realizar os seus sonhos. O Espírito Santo não vem para isso. O Espírito Santo vem para ensinar-nos a viver e sujeitar e servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus. O Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade aqui neste mundo. Então, quando a pessoa sai em busca, faz corrente, faz isso, faz aquilo, faz votos para receber o Espírito Santo, Deus vê a intenção do coração da gente. Para que você quer o meu Espírito? Eu quero o teu Espírito porque eu quero falar em línguas, eu quero ter uma vida melhor, eu quero realizar os meus sonhos. Então não vai receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem para isso. O Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade. Então, se a pessoa quer receber o Espírito Santo para continuar vivendo na mentira, vivendo no engano, vivendo uma vida desordeira, indisciplinada, ele não vem. Ele não vem. Não vem por quê? Porque a pessoa não está interessada em servi-lo, em andar de acordo com a vontade dele, e fazer a vontade dele, e realizar a vontade dele, e servi-lo por todos os dias da sua vida aqui na terra. Se a pessoa não tem esse interesse profundo, verdadeiro, então ela não recebe o Espírito Santo. Ela pode estar na igreja assim, há 100 anos, 200 anos. Ela pode dar ofertas, ela pode ser dizimista, fiel, ela pode ser o que for, mas ela não vai ter o Espírito Santo porque ela não quer servir a Deus. Ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a vontade dela. Ela quer realizar os seus sonhos no mundo que é da mentira. Um mundo cão, um mundo que vive enterrado na lama do pecado. Como é que Deus vai dar o Espírito Santo para nos guiar sem que nós queiramos fazer a sua vontade? Ele não dá.
Então, você que está me assistindo nesse momento, você pode receber o batismo com o Espírito Santo aí agora, nesse momento, enquanto eu estou falando. Você pode ser cheio do Espírito Santo, desde que você queira, de fato, de verdade, do mais profundo da sua alma, você queira realmente fazer a vontade de Deus, servir a Deus, fazer a vontade dele. Porque o reino de Deus é só daqueles que fazem a vontade de Deus. Quem não quer fazer a vontade de Deus, não entra no reino de Deus. Porque o reino de Deus, no reino de Deus, é a vontade de Deus que prevalece. Entende, amiga e amigo? E no reino deste mundo, prevalece a vontade das pessoas. Prevalece a vontade dos mais fortes e os mais fracos, que se virem, que sirvam-nos. Essa é a lei do reino deste mundo, que é o reino do inferno. E a maioria, infelizmente, prefere o reino deste mundo do que o reino de Deus. Ou seja, preferem servir às trevas, como Jesus disse, gosta das trevas, porque não querem chegar à luz e serem expostas às suas vaidades, seus erros, seus pecados, etc. Então, gostam das trevas. Mas há quem goste e queira viver na luz. Há quem esteja nas trevas, como o caso aqui, que Jesus deixou Nazaré e foi morar lá em Cafarnaum, lá na região da Galileia, onde havia uma aglutinação, um ajuntamento de povos de vários países, mas pobres, pessoas simples, pessoas que vieram para tentar a sorte, tentar a vida, mas eram pobres. Jesus deixou Nazaré para vir morar lá na Galileia, para estar entre as pessoas necessitadas. Por isso o texto bíblico diz que o povo que estava sentado em trevas, quer dizer, na miséria, doente, enfermos, famintos, enfim, esse povo viu grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Como que a luz raiou? Jesus chegou com a mensagem nova. Olha, vocês estão vivendo no reino deste mundo, no reino das trevas, no reino da morte, no reino do diabo. É chegado até vocês o reino dos céus, o reino de Deus. E aí, aqueles que aderiram, que aceitaram o convite de Jesus, foram ingressando no reino de Deus. E aí, Jesus formou a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que serviam a si mesmos, que lutavam por si mesmos, mas a partir do momento que a luz raiou, deixaram de servir a si mesmos para servirem a Deus. Então raiou a luz, houve salvação. E é isso, essa é a proposta de Deus. A proposta de Deus é para vir e reinar sobre todos, mas nem todos querem o reinado dele. Nem todos querem se submeter ao reinado dele. Muitos estão dentro das igrejas e religiões, mas estão interessados em benefícios pessoais, em realizações pessoais, realizações de seus sonhos. E aí fica difícil
conciliar difícil. É impossível conciliar o reino deste mundo com o reino de Deus. Ou você faz a opção pelo reino de Deus e se sujeita a fazer a vontade de Deus, aí você recebe o Espírito Santo para poder saber como andar na verdade, como viver na verdade, como agradar a Deus, como fazer a vontade dele. O Espírito Santo vem para isso. Ele não vem para falar em línguas, ele não vem para dar dons, ele vem para reinar em cada coração que se permite isso. Então, eu penso que esse assunto está ficando cada vez mais claro, não é? Porque muitas pessoas têm feito aquela pergunta que não quer calar. Dá licença. Poxa, eu estou há 20 anos na igreja, eu estou há 30, 40. A Igreja Universal, por exemplo, vai fazer 50 anos, agora no ano que vem, 2027. 50 anos, meio século. E há pessoas que pertencem, que estão na igreja há 50 anos. Só que não receberam o Espírito Santo ainda. Mas por que não receberam? Porque estão na igreja para realizarem os seus sonhos. Elas querem conquistar ou realizar os seus sonhos. E quais são esses sonhos? Os seus sonhos dizem respeito ao reino deste mundo. Ah, eu quero me casar, eu quero constituir família, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser patrão, eu não quero ser empregado, eu quero... Enfim, pessoas que querem porque querem impor as suas vontades no reino de Deus. E no reino de Deus a vontade é só de Deus. Só a vontade de Deus. É claro, quando a gente agrada a Deus, o Davi disse isso, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Mas primeiro, você tem que agradar a Deus. E para agradar a Deus, você tem que fazer a vontade dEle. Isso tem que acontecer. Se você não faz a primeira parte, como é que você vai ter direito à segunda parte? É o que Jesus falou também. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, buscai primeiro se sujeitar, fazer, realizar os sonhos de Deus, a vontade de Deus, a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, aí vem a constituição da família, vem a constituição da sua vida, etc. Enfim, os seus sonhos. Mas primeiro é a vontade de Deus. Porque, segundo a vontade de Deus, você vai conquistar com segurança e vai estabelecer as suas conquistas, diferentemente daqueles que fazem as suas conquistas, mas não estabelecem. Por quê? Porque são conquistas feitas na podridão, no roubo, na mentira, na corrupção, enfim, em tudo que não presta. Quer dizer, servindo ao rei do reino deste mundo, que é Satanás. Mas quando a pessoa entra no reino de Deus e se sujeita à vontade de Deus, então todas as demais coisas vão sendo acrescentadas paulatinamente. E eu posso falar isso para vocês também. Eu sou testemunha viva dessa realidade. Nossa vida não foi um mar de rosas desde o princípio. Não. Nós tivemos que aprender a agradar a Deus, aprender a fazer a vontade de Deus, aprender a submeter as nossas vontades à vontade de Deus.
E quando isso aconteceu, então, paulatinamente, pouco a pouco, as coisas foram acontecendo. Mas quem é que quer esperar? Quem é que quer esperar ser, ou estar, ou entrar no reino de Deus para depois ter os seus sonhos realizados? Ninguém, todo mundo quer primeiro o seu reino. Aí fica difícil. Então as pessoas que procedem dessa forma, que se comportam assim, é óbvio que elas ficam para trás, porque é o Espírito Santo que nos conduz. Quando a gente adentra no reino de Deus, a gente se submete à palavra de Deus, a gente se submete à justiça, à ordem, à disciplina, ao temor a Deus. E aí sim, Deus vai acrescentando em nossas vidas aquilo que nós precisamos, aquilo que satisfaz ao nosso coração. Davi disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Primeiro o reino de Deus, depois as bênçãos do reino de Deus. Assim também é o Espírito Santo. Quando ele vê que a pessoa quer receber o Espírito Santo, mas não está interessado no reino dele, em fazer a vontade dele, então não vem, porque o Espírito Santo não vai dirigir, conforme diz o texto sagrado, não vai guiar uma pessoa que não quer servir a Deus. Ele não vai fazer isso. Ele só vem para guiar as pessoas que amam a verdade, gostam da verdade, querem praticar a verdade. As pessoas que querem andar na disciplina, na ordem, na decência, na honestidade, de acordo com a sua palavra. Isso é andar na justiça, é buscar o reino de Deus, e a sua justiça é servir a Deus com integridade, com sinceridade, com verdade, não querendo receber o Espírito Santo para atender aos caprichos do seu coração ou às suas vaidades. Ah, fulano recebeu, eu também tenho que receber o Espírito Santo. Não é assim. Você tem que fazer por onde? Primeiro você tem que se submeter à vontade de Deus. Claro, se você se esforça, se esmera para fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. Por exemplo, um dos maiores problemas que o ser humano enfrenta chama-se mágoa. Elas carregam mágoas, ressentimentos. Tenham elas razões ou não, não importa. Se elas têm ressentimento, mágoa de quem quer que seja, então, se ela quer se ver livre do reino desse mundo, do reino do diabo, do reino das trevas, se ela quer se levantar das trevas e começar a andar na luz, então ela tem que praticar isso, ela tem que perdoar. E perdoar não é sentir. Você não controla o sentimento. Perdoar é uma questão de decisão. Você decide na cabeça o perdão. Você perdoa, mesmo o seu coração dizendo não, 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 não. Mesmo o seu coração negando. Mas você usa a sua cabeça para obedecer. O coração só quer sentir. Então, se você atende aos caprichos do seu coração, você nunca vai conseguir servir a Deus. Mas se você atende à sua inteligência, o seu raciocínio, ao seu espírito, que Deus dá o espírito de sabedoria para a gente agir de acordo com a vontade dele, obedecendo a sua palavra, seguindo de acordo com a vontade dele, aí sim o Espírito Santo vem
sobre essa pessoa que está se esforçando, se esmerando para andar de acordo com a vontade de Deus. Aí ele vem para guiar essa pessoa em toda a verdade. É o que Jesus disse. Quando o Espírito Santo vier, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela anda na verdade, porque o Espírito de verdade está dentro dela. E aí sim, ela anda no reino de Deus. Ela vive no reino de Deus. Mas se ela quer atender a sua vontade, seus caprichos, seus sonhos, se ela está buscando realizar os seus sonhos, aí fica difícil, fica, eu diria, impossível o Espírito de verdade vir sobre ela, porque ela não está querendo fazer a vontade de Deus, ela está querendo fazer a sua própria vontade. Amanhã estaremos falando mais a respeito desse assunto, porque ele é tremendamente importante para quem quer entrar no reino de Deus. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.